Muito boa noite, queridos e queridas irmãs. Bem-vindos a essa live do Núcleo de Estudos Espíritas Caíba Schutel. Seja bem-vindo você, irmão de Idade Espírita. Bem-vindo também você que está visitando para conhecer um pouco mais da doutrina de Jesus nessa vertente, nesse enfoque do Espiritismo. Que Deus possa nos abençoar a todos, nos promover uma noite de muitas reflexões e que o que nós vamos ouvir aqui possa efetivamente colaborar conosco nessa busca, eu acho que comum, pelo equilíbrio, pela paz, pela harmonia, pela felicidade. Que os amigos espirituais que coordenam o trabalho da equipe do Caíba Schutel possam nos inspirar, nos orientar e nos fortalecer para que no final desse trabalho o nome do Cristo tenha sido exaltado, glorificado e a mensagem dele tenha sido trazida com profunda clareza de entendimento. A gente vai trabalhar nessa oportunidade um tema desafiador: pagar o mal com o bem. Será que Jesus efetivamente disse essas palavras? Será que nós as encontramos nos seus evangelhos? Será que esse fundamento verdadeiramente desafiador teria advindo das falas do Cristo? Vamos perceber que não de maneira direta, mas sim que ele pregou esse desafio a todos nós. Antes de começar a trabalhar o tema, eu queria convidar você para a gente fazer uma leitura preparatória. Uma leitura seguida de uma prece, uma leitura que a gente pudesse ir acompanhando durante esse primeiro momento, para nos servir como um momento de autoconexão. A gente está em casa, você está no celular, você está no computador, você está na televisão, e há uma tendência da gente fugir porque não estamos na reunião presencial. Mas eu quero convidar você a um trabalho intenso para ficar conosco, para fazer parte dessa corrente de luz que agora formamos aqui, para que as energias produzidas aqui possam beneficiar a todos, inclusive a nós mesmos e aqueles irmãos desencarnados que, por certo, estão conosco. A leitura vai ser do livro Palavra de Vida Eterna, autoria espiritual de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a lição de número 10, Vencer o Mal. Vou colocar em tela cheia para você poder acompanhar. Emmanuel vai utilizar-se de uma passagem de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo de número 12, item, o versículo 21, que assim registra: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Em cima dos comentários do benfeitor espiritual vem as falas, em cima do texto de Paulo de Tarso, vem as falas de Emmanuel. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem novas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa o verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia, a maledicência, é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos contra o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele
será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Profundas as palavras de Emmanuel para introduzirmos esse tema, pagar o bem com o mal. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, visitante, a nos unirmos em preces. Vamos fechar os olhos. Se você preferir mantê-los abertos, não há problema algum. Não. Pense em Jesus. Vamos trazer à nossa tela mental a imagem do Rabi da Galileia e agradecer a ele pela vida. Podemos estar aqui reunidos, porque nós viemos aqui de maneira voluntária para ouvir de novo o teu evangelho, Senhor. Nós queremos ouvi-lo. Nós temos anseio de te escutar. Nós queremos sentir a tua fala penetrante, envolvendo o nosso psiquismo mortal, o nosso coração, os nossos sentimentos. A nossa rogativa, Senhor, é para que tu possas nos falar nessa noite. Disseste-nos que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em vosso nome, se farias presentes. E, por certo, aqui agora, representado pelos amigos espirituais da equipe do Caíba Schutel, que a tua fala, Senhor, que a tua fala possa sensibilizar os nossos corações e nos ajudar a descobrir os caminhos profundos da alma na busca do aperfeiçoamento moral e da felicidade. Envolve-nos, Senhor. Cada um dos companheiros que nos acompanha agora, aqueles que vão assistir essa palestra num outro dia qualquer, numa madrugada de dor, de desespero. Abençoa esses também, Senhor. Abençoa também os desencarnados, que por certo vieram, que estão conosco, que foram trazidos. Que todos eles, nessa noite de quarta-feira, sejam envolvidos profundamente pelas emanações de luz do teu coração, ó Cristo amigo querido. Protege-o, Senhor. E eu vos rogo também, Mestre, que eu possa ser um instrumento, que tu possas olhar tão somente as minhas possibilidades remotas e multiplicá-las, para que eu me torne, nessa oportunidade, o teu mensageiro, para que a tua mensagem possa calar profundamente em nossos corações. Derrama sobre nós a tua paz, Senhor. Protege-nos de qualquer intercorrência com relação à internet e faz com que essa noite seja uma noite de bênçãos na vida de todos nós. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Pagar o mal com o bem. Começamos questionando, será que eu disse isso? Vamos lá. Para a gente poder trabalhar esse assunto, inicialmente eu quero dizer que ele está registrado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 1 a 4. O capítulo 12 tem como título Amai os vossos inimigos. Então vejam que de maneira muito sábia, Allan Kardec incluirá no capítulo que trata sobre amar inimigos, pagar o bem com o mal. Então talvez seja uma das principais ferramentas para que eu possa cumprir com esse ditame do Senhor, onde ele me ordena amar os inimigos. Eu trouxe um texto inicial, e aí os companheiros vão perceber que eu estou mudando a ordem didática, só por didática, a ordem, primeiro vem o que seria o final do texto, depois virá o início. Mas observem só, capítulo 5, Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, versículos 43 e 44, assim registra. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Meus irmãos, nós aprendemos a odiar. É da cultura humana equivocada. Aprendemos a odiar inimigos. No entanto, Cristo vem apresentar como maneira de quebrar um paradigma, um outro contraponto. Ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meus irmãos, acompanhem comigo. Será que a ideia de amar inimigos, será que a ideia de bendizer aqueles que nos maldizem, será que a ideia de fazer o bem àqueles que nos odeiam, e também a ideia de orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, não seriam atitudes de pagar o mal com o bem? Pois bem, queridos, então, embora o Senhor não tenha dito explicitamente, em todas as palavras, quem o diz foi Paulo apóstolo, Paulo de Tarso, nós vimos na leitura preparatória, ele deixa como sendo uma informação fundamental, que a gente prossiga na ideia de inserir em nós mesmos, no mais profundo do ser,
a ideia necessária de pagar o mal com o bem. Dito isso, e voltando para a tela, no texto, os versículos que antecederam os versículos já lidos, agora 38 a 42, diz o texto: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era o princípio da lei de Talião, da lei da vingança, na verdade um avanço no Código Penal. Um avanço que é fruto do chamado Código de Hammurabi, estabelecido em 1870 a.C., quando se organizou, ou quando se limitou a vingança. Só que o texto vai adiante dizendo assim: eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Veja, meus irmãos, aqui no sentido menos literal, oferecer a outra face também pode ser a face física, mas também pode ser a ideia de devolver com o contrário. Então, se alguém me ofende, eu não devolvo com ofensa mais. Eu devolvo o mal com o bem. E qual é o bem? O silêncio, o olhar com compaixão e misericórdia. Então, quando eu ofereço outra face, eu estou dando o outro lado da moeda. Eu estou trabalhando com o sentimento oposto àquele que me foi oferecido. No entanto, vejam, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eram ensinos do Cristo que, de alguma maneira intensa, nos promoveria a compreender que, embora não tenha dito, mas ele deixou ensinado. Ele ensinou que era preciso pagar o mal com o bem. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos uma ligeira reflexão nessa noite de quarta-feira. Será que nós temos tentado pagar o mal com o bem? Responda para você. Não viemos aqui olhar para o lado e avaliar os outros. Vamos avaliar, vamos analisar, vamos nos analisar a nós mesmos. Vamos olhar para nossos próprios corações. Observa, queridos, que nessa ideia, então, Jesus traz uma informação que, na verdade, não era tão nova assim. A gente já a encontraria no Velho Testamento, quando o provérbio de Salomão, capítulo 17, versículo 13, Salomão, rei dos judeus, havia dito: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Vejam bem, era a ideia implícita, iniciante, é bem verdade, de uma formatação da grande lei de causa e efeito, onde nós colhemos aquilo que semeamos. Então, naqueles dias, Salomão dizia que aquele que paga o bem com o mal, ele vai atrair o mal para sua própria casa. Eu fiquei pensando que deveria ter uma escala. Qual seria a escala? Primeiro, meus irmãos, no topo, pagar o mal com o bem. No segundo momento, pagar o bem com o bem, mas sempre pagando com o bem. No terceiro momento, pagar o mal com o mal. E no quarto, e talvez mais difícil, mais comprometedor, pagarmos o bem que recebemos com o mal. Mas, segundo Salomão, aquele que assim o faz, ele atrai o mal para a sua própria casa. Então, Jesus trazia, meus irmãos, um ensino já do Velho Testamento. Ele reatualizava agora com seus discípulos para que eles levassem adiante princípios que nos fazem pensar nas leis de sintonia e nas leis de causa e efeito. Por isso que Paulo de Tarso, já após Jesus, após ter convivido com os apóstolos do Cristo, estar no deserto, ter passado por um estágio, experienciando, compreendendo o Evangelho do Cristo, ele escreve uma carta, essa carta direcionada à igreja de Roma, dos cristãos em Roma, os versículos lidos já parcialmente até aqui, Romanos 12, 20 e 21, que assim está dito. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Meus irmãos, a ideia das brasas de fogo tem 2 sentidos na interpretação judaica. A primeira é quando eu consigo superar-me e olhar o inimigo com compaixão e misericórdia, eu estou angariando luzes em mim, uma evolução, sim, fruto do combate direto ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo, o que Allan Kardec chamaria de as chagas da humanidade. Mas há um segundo sentido também mais judaico,
quando diz que essas brasas de fogo seriam os conhecimentos. Então, à medida que eu me esforço para conhecer, eu conheço mais e novas portas de conhecimentos me serão abertas. No entanto, prosseguindo o texto de Paulo de Tarso, ele vai dizer o texto que Emmanuel usou na leitura preparatória. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, vencer o mal com o bem. Nós vimos até aqui a proposta de Jesus no seu evangelho. Vimos até aqui a fala de Salomão no Velho Testamento, linkada de alguma maneira com essa realidade. E agora vemos o apóstolo dos gentios exaltando-nos a necessidade de vencer o mal com o bem. Talvez não nos falte a teoria. Talvez nos falte a compreensão mais profunda. É aqui que entra em cena, meus irmãos, o Espiritismo, para tentar nos auxiliar a compreender e entender a necessidade de pagar o mal com o bem. Então eu trouxe duas questões, a 196 e a 642, ambas de O Livro dos Espíritos. Na 196, Kardec vai começar a pergunta fazendo uma colocação de uma conclusão que ele chega ao longo de 150, 195 perguntas. Só que na sequência ele faz uma nova pergunta. E a colocação é: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Meus irmãos, ele está afirmando para a gente, com base no conhecimento espírita, de 195 questões, que nós não podemos esperar facilidades da vida. O crescimento, o aperfeiçoamento do espírito mortal, ele vem por meio de tribulações da vida material. Todos nós passamos por dores. Essa compreensão dessa necessidade e dessa realidade nos livra de qualquer tipo de revolta, de rebeldia, comportamentos que bloqueiam-nos na evolução moral. Dita a introdução, feita a colocação, Kardec faz a pergunta: segue-se então que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Meus irmãos, nós somos intitulados por Kardec como seres do mundo espírita, e a pergunta é: temos que passar pelas dificuldades? Resposta dos benfeitores amigos é: sim, é exatamente isso. Então, meus irmãos, fica clara, então, a ideia de que a dificuldade da vida, as dores que enfrentamos, são necessárias ao aprimoramento moral e que deveríamos acolhê-las e transformá-las em ingredientes para desenvolver as asas da intelectualidade e as asas do sentimento, segundo Emmanuel, no livro Consolador, na questão 204 dessa literatura. Mas ele vai dizer ainda: eles se melhoram nessas provas, vejam, meus irmãos, num binômio de ideias, evitando o mal, mas ao mesmo tempo uma conjugação praticando o bem. Não basta não fazer o mal. É preciso fazermos o bem. Pouco tempo atrás, vivi uma situação, perdoe-me aqui um comentário pessoal, um parente que havia emprestado dinheiro a um amigo. E esse amigo não lhe pagou o dinheiro, e quando esse parente foi cobrar, o amigo se aborreceu, enfim, ficaram zangados, ficaram inimigos. E essa pessoa começou a me dizer, não conhece o espiritismo, embora seja religiosa, me disse assim: a partir de agora eu não ajudo mais ninguém. Se eu não estiver atrapalhando, já está bom demais. Meus irmãos, não é verdade. É preciso entender que é um paralelo. Eu preciso evitar o mal, evitar as ações do mal, pagar o mal com o bem. Mas eu preciso também praticar esse bem. Então, esse binômio dá formatação à ideia de pagarmos o mal com o bem. É preciso praticar o bem. E quando eu encontrei essa passagem, me lembrei de Tiago, aquele apóstolo do Cristo que ficou em Jerusalém, e ele escreveu uma carta à igreja de Jerusalém, e é o capítulo 1, versículo de número 22, onde ele vai dizer que tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, quantas vezes nós esquecemos que é preciso nos tornarmos praticantes da palavra. Eu imagino que uma reunião como essa nos traz muita informação, vai nos trazer realmente muito conhecimento, mas se esse conhecimento não se transformar num desafio, para que no meu dia a dia eu tente me policiar,
para pagar o mal com o bem, eu talvez necessite ouvir algumas outras vezes mais. Porque sim, a informação tem como intenção bater a porta do coração para que abramos a guarda, a fim de que transformemos lentamente, paulatinamente, pouco a pouco, nos tornemos aqueles que transformam o ensino do Cristo em realidade vivencial. Voltemos ao Livro dos Espíritos, questão 642, Allan Kardec indaga da espiritualidade. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos que estão conosco provavelmente não conhecem a doutrina espírita, mas por dedução, o que você acha? Responda para você mesmo. O que você responderia? Basta não fazer o mal para agradar a Deus? É só isso? Os benfeitores espirituais, plenos do conhecimento, vão colaborar conosco, respondendo da seguinte maneira: não. Não basta não fazer o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. No catolicismo, chamado pecado da omissão, poderíamos ter alertado, amparado alguém, prestado um socorro material ou espiritual, e não o fizemos. Mas os espíritos vão dizer que esses que assim não agem serão cobrados pelo bem que não fizeram e pelo mal que a falta desse bem produziu. É preciso fazer o bem no limite das forças. Aqui, mas não fica nas entrelinhas, uma ideia rápida, porque o tempo não permite, mas é preciso fazer o bem que nos cabe fazer. Nem de mais e nem de menos. Observe? Então, cada um de nós sabe seus limites. A tarefa espírita não pode estressar, criar cansaço, não pode ser uma tarefa exaustante, embora em alguns momentos a gente tenha um sacrifício ou outro, se é que podemos chamar de sacrifício. Mas é preciso refletirmos: será que tenho feito bem no limite das minhas forças? Não poderia fazer um pouco mais? Você quer um bem, você quer uma ideia de um bem básico? Se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, nessa palestra promovida pelo Núcleo de Estudos Espíritas Caíba Schutel, manda o link para alguém, convida a ver também, porque quem sabe a informação pode cair no coração desse companheiro e encontrar um solo fértil e produzir raízes que o levem também a, compreendendo a vertente espírita da fala do Cristo, encontrar a mesma paz, a mesma serenidade, a tranquilidade que nós temos parcialmente encontrado na doutrina dos espíritos, parcialmente por conta de nossas próprias limitações e não por conta de nenhuma limitação do espiritismo. Pois bem, queridos, avancemos então. Quando pensamos então em pagar o mal com o bem, nos surge uma indagação paralela. O que seria o bem? O que seria o mal? Sim, porque para a gente, alguns dos nossos parâmetros respaldam o mal e nós podemos adjetivá-lo de bem. E parece que isso nos conforta. Mas algumas vezes conflitamos com a lei de Deus. Qual seria o parâmetro? Allan Kardec, preocupado em nos ajudar e com essa questão, elaborou a questão 630 de O Livro dos Espíritos. E nessa questão, Kardec perguntou: como se pode distinguir o bem do mal? Meus irmãos, aqui agora é definitivo. Sairemos daqui com a resposta. O que é bem? O que é mal? Sem nenhum tipo de variantes, sem nenhum tipo de camuflagens ou de inserções que possam respaldar o mal com aparência de bem. Responderam os espíritos a Kardec: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Então, meus irmãos, para que eu possa efetivamente fazer o bem, eu preciso conhecer a lei de Deus. Onde ela está registrada? Parte 3ª de O Livro dos Espíritos, com o título Leis Morais. As leis morais. Investigue, estude-as. É preciso buscarmos compreender essas leis, porque delas depende a nossa própria felicidade. Daqui a pouco eu digo isso em outro momento. Só que o texto prossegue dizendo-nos assim: assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, quando eu desconheço a lei de Deus,
eu posso estar fazendo a infração sem perceber. Só que, percebendo ou não, é claro que fazer a infração da lei de maneira consciente, a colheita na lei de causa e efeito é mais grave. Mas muitas vezes, na inconsciência, eu cometo engano e a sanção me sobrevirá. Costumo dar o exemplo da multa no trânsito. Você vem dirigindo na estrada, distraidamente não viu a placa do limite de velocidade e passou acima do limite. Não percebeu. Chega em casa, dias depois, chega uma multa. Aquela que ninguém gosta de receber, com aquele emblema da PRF. Bom, você fica chateado, abre a multa, mas você constata que há a fotografia do seu carro. Você constata de que passara realmente daquela estrada naquele dia. E só esse fato de tomar contato com a verdade já te tranquiliza de alguma maneira. E você começa a entender que a infração da lei vai gerar sanções independente de conhecermos ou não. Fizemos por ignorância, sim, mas receberemos de maneira proporcional os resultados dos investimentos que fizemos, gerando mal e prejudicando pessoas. Quando nós pensamos então em pagar o mal com o bem, e trazendo aqui, aprofundando aqui o pensamento do codificador Allan Kardec, no capítulo 12, já citado, Amai vossos inimigos, itens de 1 a 4, Allan Kardec vai dizer que amar ao próximo é o princípio da caridade e deveria ser a marca do cristão. A gente lembra de uma fala de Jesus, lá em João 13, 35, naquele momento em que ele está reunido com seus discípulos, durante o que ficou conhecido como sendo a Santa Ceia, e ele dá orientações àqueles homens, e no versículo 34 ele teria dito: "O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Era o resumo do seu evangelho de amor. Só que no 35 ele vai dizer: "Porque os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar." Meus irmãos e minhas irmãs, será que temos amado? Será que as pessoas os reconhecem pelo amor? Será que pelo menos tem me esforçado a amar? Mas eu não consigo. Comece a praticar o bem. Comece a externar a caridade. Comece a devolver a ofensa com silêncio, com a tolerância, com a compreensão, com a paciência. E essas marcas te mostrarão o quanto o cristianismo tem estado em você, agora redivido pelo Espiritismo, e o quanto essas verdades te são pessoais e o quanto elas te qualificam como espíritas verdadeiros. Por isso que lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 4, Allan Kardec vai trazer uma colocação onde ele vai dizer assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros, quererias que os outros fizessem por vós, por nós, é a expressão mais completa da caridade. Veja, meus irmãos, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Meus irmãos, interessante que aqui, Allan Kardec, profundo conhecedor, pesquisador, usando vertentes científicas, ele faz uma junção de 2 textos da Bíblia, que, Novo Testamento, Palavra do Cristo, que tem o mesmo final. Você vai se lembrar comigo desse amar ao próximo como a si mesmo? Daquele episódio de Mateus 22, quando o doutor da lei vai procurar por Jesus, na intenção de tentá-lo, ele queria colocar em prova. E ele faz uma pergunta dificílima. A pergunta é: qual o maior mandamento da lei? Imagina você diante de um código mosaico com cerca de 5.000 artigos, e alguém lhe pergunta qual é a lei mais importante. Ora, o doutor da lei não sabia que estava falando com Jesus, ele não sabia que estava falando com o governador do planeta, o autor da Torá, ele não sabia. Então o Cristo dominava a Torá, conhecia. Você vai se lembrar daquele episódio quando ele vai a Jerusalém com os pais para participar da festa da Páscoa, tinha 12 anos, na volta ele se perde dos pais, se perde entre aspas. E aí Maria e José voltaram procurando por ele, e o encontram numa roda de conversas, não é virtual, mas a roda presencial, onde ele explicava aos doutores da lei o entendimento da Torá. Então o doutor da lei perguntou e ele respondeu: o maior mandamento de todos é amar a Deus
acima de tudo, de todas as coisas, mas vamos amar a Deus acima de tudo, acima da dificuldade, do problema, da hora de dor, da hora da alegria. Amar a Deus acima de tudo, sabendo que Deus é Pai amoroso, que sempre nos dará aquilo que nós mais precisamos. Pai amoroso que nos dará sempre aquilo que nós precisamos e nem sempre, que bom, aquilo que nós queremos. Mas, no entanto, o Rabi acrescenta dizendo: e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E faz um resumo. E encerra assim: desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. O segundo texto, a segunda proposta de Allan Kardec, que a gente faça pelo outro como gostaríamos que fizessem por nós, está em Mateus 7, versículo 12. Assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. E veja o final: porque esta é a lei e os profetas. Allan Kardec une as duas falas que, segundo Jesus, iria resumir a Torá, dizendo que amar o próximo como a si mesmo e fazer pelo outro como queríamos que fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. O dever, meus irmãos, de pagar o mal com o bem. O dever de pagar o mal com o bem. Observe, então, que se amar o próximo é o princípio da caridade, é a marca do cristão. Amar o inimigo é a mais sublime aplicação desse princípio. Veja, meus irmãos, estamos diante de um desafio. De amar aquele que pensa diferente da gente. De amar aquele que muitas vezes é o censurador, é o crítico, muitas vezes é o inconveniente, é aquele que nos dispensa comentários indevidos. Mas é esse o desafio, porque amar os que nos amam, de alguma maneira, é mais fácil. Mas amar o inimigo é um desafio imenso. Porque, meus irmãos, o exercício dessa prática de pagar o mal com o bem, de tentar amar o inimigo, será a vitória sobre o egoísmo e o orgulho, o que Allan Kardec chamará na sua literatura de as chagas da humanidade. Meus irmãos, o nosso pior problema não é o financeiro, não é a questão da saúde, não é um de relacionamento, não é solidão, não é doença da família. O nosso problema mais grave, que deveríamos combatê-lo intensamente, será sempre ainda o egoísmo. Por isso que Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, nos convida a unir, juntar todas as nossas forças para combater com veemência esse inimigo, o egoísmo, filho do orgulho, que é o impedimento para que a Terra possa progredir. É o orgulho e o egoísmo que tem obstaculado o progresso moral da humanidade para que esse mundo se transforme num mundo fraterno, amoroso, onde as pessoas possam externar sentimentos mais nobres e mais profundos uns pelos outros. Voltemos à literatura. Deixa eu trabalhar duas passagens rapidamente aqui, meus irmãos, também do Espiritismo, voltando, nos convidando a atualizar o pensamento do Cristo, de Salomão, de Paulo de Tarso, para a realidade atual. Dois textos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5, e no segundo momento, a Gênese de Kardec, capítulo 3, item 8. No primeiro texto, a fala diz assim: sabe ele, Kardec se referia ao espírita, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Meus irmãos, isso é muito consolador. Porque eu tenho certeza que você e eu enfrentamos desafios. Há comportamentos que nós não queríamos ter. É exemplo de Paulo, onde ele dizia: o mal que quero fazer, o bem que quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Um dilema paulino. O nosso dilema. Acordamos bem intencionados e durante o dia escorregamos aqui, escorregamos ali, faz parte, é da natureza imperfeita do espírito mortal passando pelo mundo físico, o que não deveria nos desanimar, não deveria nos afastar da ideia de permanecer, de continuar. Só que a passagem do Evangelho, trabalhando inimigos invisíveis, vai dizer que o mal é temporário. Então essa dificuldade, esse comportamento que eu não consegui vencer ainda, tem seus dias contados. É claro que isso vai gerar
vai requerer esforços, trabalho, dedicação. Mas, enfim, o texto vai dizer, primeiramente, a maldade é um estado permanente dos homens. Olha o complemento. Que ela, a maldade, decorre de uma imperfeição temporária. E que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. A fatalidade da questão 115 do Livro dos Espíritos, 116 também, que nos determina que no final da história, no avanço do progresso, nós também seremos perfeitos. O segundo texto, capítulo 3, item de número 8, Allan Kardec faz o seguinte comentário. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. É o negativo do outro. Allan Kardec dizendo que o mal não existe. Allan Kardec dizendo que assim como não há trevas, há ausência de luz, sim, se fecharmos todo esse quarto, o escritório aqui, apagarmos as luzes e acendemos um fósforo, meus irmãos, o fósforo dissipará as trevas. Assim também o mal. Quando fazemos o bem, o mal naturalmente se dissipa. Só que prossegue o texto do codificador dizendo, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Veja, meus irmãos, Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Então, o fato de eu estar evitando o mal, e o convite já feito de também praticar o bem na questão 196, seria as atitudes práticas da vida para que eu pudesse efetivamente aprender a amar inimigos. Mas observe que na sequência diz assim, se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Veja, meus irmãos, a ideia contraditória e equivocada desenvolvida pela teologia com relação ao diabo e aos demônios. Não há um ser criado para o mal. Todos nós um dia seremos bons, todos, inclusive o pior homem hoje encarnado no planeta. Todos nós seremos bons. Na questão 120, Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação muito interessante. Ele perguntou assim, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Olha que pergunta, meus irmãos, até uma pergunta capciosa, uma pergunta provocativa. Os amigos espirituais respondem a Kardec, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Quantas vezes, meus irmãos, a ignorância nos levou a matar, a agredir, a usar a espada, a usar o punhal, a sermos aqueles que criavam as armadilhas, me fugiu o termo, as expressões que equivocavam os outros. Mas, enfim, quantas vezes fizemos assim? Quantas vezes sabotamos? Mas o mal, fruto da ignorância, precisa ser combatido. E o combate é, como meus irmãos, fazendo o bem. Voltemos lá ao Evangelho, capítulo 3. Vamos a Gênesis, capítulo 3, item 8. Se na criação houvesse um ser preposto do mal, o mal ninguém o poderia evitar. Agora vejam bem. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Caberia aqui, meus irmãos, duas perguntas do Livro dos Espíritos, duas colocações fundamentais. A causa do mal em si mesmo. Você lembra da oração do Pai Nosso? O Cristo nos ensinou a orar e no final da prece ele vai dizer para pedirmos a Deus que nos livre de todo mal. Porque de Deus é o poder, o reino e a glória para sempre. Esse todo mal, livrar do mal, é livrar do mal que está em nós mesmos. Na oração que ele fez, intercedendo por nós, Evangelho de João, capítulo 17, ele vai dizer, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse mal que eu tenho que lutar. E que meu livre-arbítrio me auxilia a fazer novas escolhas. É a questão 909, das mais emblemáticas do livro. Kardec perguntou, poderia o homem, pelos seus próprios esforços, vencer sempre as suas más inclinações? Resposta, sim, sim, e na maioria das vezes fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade, o que lhe falta é acionar esse livre-arbítrio.
Por isso que lá, dando sequência, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, recebemos do codificador a seguinte orientação. Vejam, meus irmãos, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, primeiramente, o que necessitamos e nos basta. A voz da consciência é a primeira. E as tendências instintivas privam-nos do que nos seria prejudicial. Vigie seu pensamento, vigie as suas reações. Procure aprender de você por meio do que você mesmo traz como tendências instintivas. Então, se eu percebo, honestamente, bem intencionado de me corrigir, de fazer melhoria, eu percebo a minha irritabilidade, a minha impaciência. Agora eu tenho nas mãos um conteúdo sólido onde é que efetivamente tem que trabalhar. Mas também escute a voz da consciência, que muitas vezes são sopros do nosso anjo guardião, esse companheiro amoroso que nos ama com certeza, que preferiu não encarnar, se ofereceu ou foi convocado para nos acompanhar e aceitou a missão, a fim de que eu pudesse, nessa encarnação, progredir moralmente. E quantas vezes ele me orienta, mas muitas vezes eu prefiro não ouvi-lo. Escute a consciência. Quando algo te parecer penoso, pesado, quando algo a ser feito não te trouxer tranquilidade e paz, questione se não estaria contrário à lei de Deus, que iria produzir em você a infelicidade. Eu comentei lá atrás, e acabei pulando a sequência, mas a questão 614 do Livro dos Espíritos é a questão que vai iniciar, que vai abrir as leis morais. E a pergunta é de Allan Kardec, do Doutor Espiritual, o que é a lei de Deus? E responderam a Kardec que a lei de Deus, responderam os representantes da equipe do Espírito de Verdade, que a lei de Deus é a lei natural. É a única lei verdadeiramente capaz de fazer o homem feliz. Porque ela lhe diz o que deve fazer e lhe diz também o que ele não deve fazer. E a conclusão? E o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós voluntariamente já sabemos que é preciso pagar o mal com o bem, já entendemos a importância disso, mas mesmo assim, é claro, não conseguimos algumas vezes, está tudo certo, mas algumas vezes nós obramos, nós militamos na ideia voluntária de fazer o mal. Então observemos que pagar o mal com o bem é uma decisão. Pagar o mal com o bem é uma escolha. E eu trouxe um texto do Velho Testamento para a gente fechar e fechando aqui o nosso estudo. Uma fala de Deuteronômio em capítulo 11, 26 a 28, palavras de Moisés. Ele reúne o povo no deserto, isso talvez date aí de 3.270 anos, e ele coloca aquele homem no deserto e faz a seguinte colocação: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Meus irmãos, o princípio espírita do Deus que não castiga, do Deus que não pune, do Deus que apenas ama. Ama, por isso ele cria planetas, para que espíritos criados por ele possam compreender leis que ele próprio criou, para que, ajustando-se a essas leis, eles encontrem a felicidade. Então Deus não pune e nem abençoa. Somos nós que nos abençoamos ou nos punimos quando fazemos as escolhas adequadas às leis de Deus ou contrárias a elas. Eis que põe diante de vós a bênção. A bênção, cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Parece que havia uma coerência entre o homem só infeliz, quando se afasta das leis de Deus, felicidade como sendo o cumprimento da lei de Deus. Meus irmãos, isso não vai ser fácil, mas é possível. Requererá um esforço. Um deles está presente nas lives, por exemplo. Está em dia com a leitura. Está participando já das reuniões presenciais nas casas que frequentamos. Está também se esforçando, isso é mais importante, diariamente, para tentar se tornar melhor. É a proposta do homem de bem.
que algumas vezes repetimos aqui, quando diz Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo 17, item 3, que o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Ele se esforça, ele procura saber quem ele é, ele procura trabalhar, descobrir suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços se emprega para dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. O esforço, meus irmãos, para cumprir a lei de Deus. No entanto, o texto que se encontra na tela está dizendo que quantas vezes a maldição é quando eu não cumpro os mandamentos e prefiro me desviar para outros caminhos que não conhecemos. Preferimos adorar outros deuses. No passado, os deuses dos amorreus, das terras conquistadas, dos filisteus, os reis, os deuses, os egípcios, daqueles que estavam além do Eufrates e do Tigres. Mas agora, o Deus do materialismo, o Deus da sexualidade, o Deus do fanatismo político. Quantas vezes adoramos deuses que nos afastam de cumprir com a lei de Deus, e o resultado, meus irmãos, inevitavelmente será a infelicidade. Por isso o convite intenso de Jesus, dizendo, nos convidando a pagar o mal com bem, porque pagar o mal com bem é uma escolha, é uma decisão. Eu quero concluir lembrando uma frase de Pablo Neruda, famoso poeta chileno, onde ele vai, de alguma maneira, fazer referência à lei de causa e efeito, onde ele vai dizer que nós somos livres para fazer escolhas, mas somos, ao mesmo tempo, escravos das consequências. Meus irmãos e minhas irmãs, quais têm sido as minhas decisões? Qual é a minha postura diante de ouvir do Evangelho do Cristo que eu preciso pagar o mal com o bem? E agora, com o entendimento espírita, o desafio se torna maior. Será que nós podemos, de algum modo, nos esforçar para que conquistemos, ou pelo menos conquistemos não plenamente, mas parcialmente, as atitudes vigilantes, atentas, disciplinadas, de tentar pagar o mal com o bem? Que Deus possa nos abençoar a todos, nos dar um final de noite de paz e de luzes, uma quinta-feira abençoada e reflexiva. Tomara que durante essa noite, durante nosso sono, os benfeitores amigos possam nos fazer lembrar do que aqui estamos ouvindo e nos convide, mais uma vez, a refletir e decidir e aplicar a vida a ideia do ensino crístico de pagar o mal com o bem. Pois bem, queridos, chegamos assim ao final dessa transmissão feita através do Facebook, do YouTube, do Núcleo de Estudos Espíritas Caiba Schutel, e a gente quer agradecer a companhia de todos, a presença de todos que estiveram conosco, e quero convidá-los para encerrarmos fazendo uma prece. Queria que você, mais uma vez, fechasse seus olhos, ou como já disse no início, se preferir mantê-los abertos, não sei se onde você está, mas se você está, por exemplo, vendo o céu com a lua, olhe para o céu, ou um lugar qualquer, mas traga a sua tela mental à imagem de Jesus. Meigo, acolhedor, amoroso, nos envolvendo, nos abraçando, entendendo o nosso momento de dificuldades, de maneira nenhuma nos censurando, mas nos convidando a mudanças. E digamos ao Mestre: Senhor, nós reconhecemos as fraquezas que ainda trazemos. São tantas, Senhor. Frutos da imperfeição, frutos da ignorância, muitas vezes ainda frutos de escolhas voluntárias, equivocadas que ainda fazemos. Compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Nos ajuda a vencer esse ímpeto, esse velho homem. Nos ajuda a refletir que não é possível nos declararmos cristãos e continuarmos odiando, desejando o mal de alguém. Nos ajuda, Senhor, a entender com clareza o desafio de pagar o mal com o bem e nos dá a força que nos falta para a gente poder avançar. Avançar a passos largos, decididos, sabendo que pelo percurso, alguns percalços, algumas quedas haverão de acontecer, mas que diante delas possamos nos lembrar de que um dia seremos perfeitos e nos levantar, nos erguermos e caminharmos adiante. Que nada, Senhor, nos impeça de fazermos hoje o bem
no limite de nossas forças, como diz bem a codificação espírita. Abençoa, Senhor, cada companheiro que está com a gente aqui nesse momento, cada um deles, que se dispuseram a ligar o computador, entrar na internet, e às vezes com dificuldades, mas que estão aqui. Que eles sintam, Senhor, a Tua presença. Que eles sejam envolvidos pelo Teu abraço de luz. E que a dificuldade que enfrentam agora, as dores, os problemas, os desafios, possam ser amenizados. Que Tu possas trazer-lhes o alívio que prometeste-nos no Teu Evangelho. Vinde a mim, todos vós, estáis cansados, oprimidos, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abençoa também, Senhor, os desencarnados que vieram, que está conosco. Muitos deles em tarefas específicas. Vieram em busca de reequilíbrio espiritual, em busca de luz, em busca de esperança. Que tenham eles, Senhor, encontrado nas palavras do Teu Evangelho todo o suprimento de energia espiritual e emocional que necessitam. E que possam atender ao convite do socorro e do amparo, convite da ajuda que eles estão sendo oferecidos. Abençoa também, Senhor, esse núcleo de estudos espíritas, esses companheiros que se reúnem de maneira virtual para promover a expansão do Teu reino aqui na Terra, divulgando a Tua mensagem. A liderança, os frequentadores, os trabalhadores, reanimam, Senhor, para vencerem qualquer obstáculo e continuarem nesse projeto, alcançando inúmeros corações encarnados e desencarnados. Abençoa-nos, Jesus. Dá-nos uma noite na Tua presença. Dá-nos a Tua paz. E fica sempre conosco, mestre amigo. E assim, com essa prece, damos por concluída essa transmissão de palestra pública virtual promovida pelo Núcleo de Estudos Espíritas Caíba Schutel. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos assim ao final dessa live, agradecendo o convite do nosso companheiro Mauro e desejando a todos muita luz, muita paz e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.